Bom dia, meninos e meninas. Seja bem-vindo a mais um estudo aqui da Palavra de Deus. A paz e algo para todos. Eu espero que você já está com a sua Bíblia na mão, porque estamos hoje na segunda parte. Ontem falamos sobre os mortos. Quem são os mortos mencionados no Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 20, versículo 12. Os mortos grandes e pequenos. Se você ainda não assistiu, por favor, assiste. E se você já assistiu e está ansioso para saber como são os livros e o seu significado, então me acompanha, por favor. Dentro de poucos minutos já estarei mostrando biblicamente para você essa maravilhosa revelação, a qual a Bíblia sempre revela para nós. Basta nós ler, obedecer e observar também. A gente viu isso também escrito lá em Apocalipse 3, não é mesmo? Então tá bom. Então vamos lá. Êxodo, capítulo 32, versículo 31. Retornou, pois, Moisés à presença de Yahweh e confessou: esse povo cometeu um pecado horrível ao confeccionar um Deus de ouro. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que lhe perdoes o pecado, caso contrário, risca-me, roga-te, do teu livro sagrado que escreveste. Então respondeu o Senhor a Moisés: sim, de fato riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Ok. Então vemos aqui algo muito sério. O povo se prostrou diante da besta, um animal, bezerro de ouro. O povo adora as imagens. E é um pecado horrível. E aqui nós vemos Moisés intercedendo pelo povo. E aí Moisés aqui também é que eu sempre falo, Antigo Testamento já é a sombra daquilo que ia vir lá no Novo Testamento. E aí nós vemos que ele então está intercedendo pelo povo que se prostrou diante dessa besta de ouro, Deus de ouro. E aí ele está intercedendo, e assim Emmanuel também para conosco, ele intercede por nós. Aleluia por isso, louvado seja Yahweh por isso. Mas eu quero mostrar hoje sobre os livros, porque ele diz: risque então o meu nome do seu livro sagrado, a qual tu escrevestes. Então, quem escreveu esse livro? É Yahweh. Primeiro ponto, quem escreveu? É Yahweh. E tem como ele te riscar desse livro? Tem como. Então, quais são esses livros? Vamos dar uma continuidade aqui no nosso estudo de hoje. Vamos lá, já estamos em Êxodo 24, e só do versículo 7, que diz assim: em seguida, leu o livro da aliança e o leu para o povo, e eles responderam: tudo que Yahweh ordenou, nós o faremos e obedeceremos. Então, meus queridos e amados, Moisés aí, ele recebeu o ensinamento do Pai, de Yahweh, o seu Deus. Porque foi o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, se revelou a Moisés e deu os ensinamentos para Moisés. Então, tudo que foi falado ali, eles anotaram, escreveram, entendeu? Para a futura geração sempre entender quais são os mandamentos de Yahweh, certo? Tá bom, vamos continuar aqui, porque o povo fala: nós vamos obedecer tudo que tu falou e escreveu, e tem que obedecer mesmo. Vamos lá, Deuteronômio 28, 58. Portanto, se não seguires fielmente todas as palavras desta Torá, lei, escritas nesse livro, e não amarás reverentemente esse nome glorioso e terrível, Yahweh, o teu Deus. Somente até aqui. Só quero mostrar
que aqui existe um livro chamado Torá. Torá são 5 livros que nós temos aí, escritas pela revelação que Moisés recebeu de Yahweh, entendeu? Então, esses livros se formam, o Torá é a lei. Então, existe livros, forma a lei. Ali nós tem que observar o que está escrito ali e nós tem que obedecer. Porque eu sei que eu não sou um judeu, eu sou um gentil, certo? Mas existe o bom pastor que é Emanuel. Eu estou seguindo Emanuel. Emanuel me leva no aprisco onde está o único bom pastor de todo o território de Israel, que é a terra prometida. É os judeus junto com os gentios. Se ajuntam nesse corpo, apresentado diante do Pai. O Pai é o único bom pastor, porque vai cuidar de todos nós. Entende? Então, a lei também é para mim. Nós temos que observar a lei. E observa bem. São livros. O Torá são 5 livros que a gente tem aqui dentro da Bíblia. Tá bom? Então, vamos lá. Jeremias, capítulo 30, versículo 2. Assim ordena Yahweh, o Deus de Israel, escreve sobre um Megliata Sefer, quer dizer, um rolo de livro, todas as palavras que eu te disse. Perfeito. Então, como a gente já falou da lei, e existem livros sobre a lei, existe também as palavras de Yahweh registradas pelos profetas. Aqui nós vemos claramente que ele falou, escreve, Jeremias. Então, existe a lei e existem os profetas. E os profetas, as histórias deles são registradas. Jeremias, Isaías, Ezequiel, Zacarias e os demais. Tá bom? Então, também faz parte dos livros. E agora estamos falando dos profetas. Certo? Continuidade. Vamos tentar um pouco concluir aquilo que eu acabei de falar. Lucas, capítulo 24, versículo 44. Em seguida, Emanuel lhe explicou: são estas palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Sim, meus queridos, os salmos também falam sobre o Emanuel. Então são 3 coisas. E essas 3 coisas que nós achamos no Antigo Testamento são os livros. Os livros a qual os mortos serão julgados. Tá bom? Então eu não julgo, eu vou julgar ninguém, certo? Mas quando a Bíblia menciona que você está morto, é porque você não falou, ou não quis entender, ou não observou, ou não quis obedecer do jeito que o povo falou. Nós recebemos tua palavra, nós vamos te seguir, nós vamos te obedecer. Se não fazer isto, então o próprio Yahweh riscará você desses livros. Isso também faz sentido no que nós já lemos outra hora em João 15, que o pai é o agricultor. E o Emanuel, ele é o quê? A videira verdadeira. E todo ramo que está ligado a ele dá fruto. Mas aquele que não dá fruto, quer dizer, o que é o fruto? Já expliquei isso. É crer. Se você não crê
o agricultor vai arrancar a pessoa que não creu na palavra de Emmanuel, na palavra do seu Pai. Gente, eu não estou aqui para te julgar. Eu repito isso aí. Estou aqui para tentar te ajudar e mostrando a palavra. O que vai julgar são os livros. Muito bem. Agora eu vou mostrar uma coisa muito interessante. Eu já falei isso muitas vezes, mas eu acho que eu nunca mostrei ainda. Então, o que eu sempre falei? São os escribas. Eles ganharam a função para escrever certinho, até ponto e vírgula. Dentro desses livros, não pode, como a gente viu no outro estudo, nem acrescentar e nem diminuir. Então eles ganharam essa ordem para escrever do jeitinho que Yahweh falou através de Moisés, através dos profetas, através dos salmos, certo? Mas presta bem atenção que está escrito aqui. Jeremias, capítulo 8, versículo 8. Como podeis afirmar, nós somos sábios e conhecemos bem toda a Torá, lei de Yahweh, quando na realidade a pena fraudulenta dos escribas a transformou em mentira. Muitas pessoas não entendem quando eu falo, por exemplo, os líderes religiosos da época, elas são formadas em gerações. Quando eu falo líderes religiosos, muita gente pensa no líder religioso de hoje. Mas a história é antiga. Até antes de Emmanuel chegar, os escribas não faziam sempre o serviço direito da maneira que Yahweh mandou e ordenou a fazer. Eles usavam a caneta, escreviam às vezes as coisas a qual eles colocaram lá dentro, a pena fraudulente. Um exemplo disso é o nome. Pergunto para um brasileiro, por exemplo, qual é o nome do seu Deus? Ele falou, Deus é Deus. Deus está em todo lugar. Não, qual é o seu nome? Que nome? Ou outros põem um nome que a Igreja Católica colocou. Outros põem um nome o que os americanos colocaram. Porque assim que foi que o Evangelho de Europa foi para a Inglaterra, da Inglaterra para a América, aí chegou no Brasil e outros já seguem o Deus portuguesado. Você está entendendo? Mas não conhece o nome. Adora o Deus da Roma. Você não quer adorar o Deus de Israel, mas não consegue achar, porque as escribas foram lá e trocaram o seu nome, o nome verdadeiro. Outra coisa que eu falo, que eles trocam. O pai deu um nome ao seu filho, o que a escriba fez? Colocou um outro nome. E aí o diabo colocou mentira, eu já falei. E como que você será morto? Ele vai te assassinado. Morte. Os escribas e fariseus estavam matando as pessoas. Antes de Emmanuel, na época de Emmanuel, e o depois piorou ainda. Que um dia eu vou te mostrar como é que eles fizeram a cagada mesmo diante de Yahweh. Então o pai deles é igual Emmanuel explicou. Vosso pai é o pai da mentira. Ele é assassino desde o início. E realmente está matando as pessoas pela mentira. Então cabe a você a observar, estudar, examinar o quê? As escrituras, a lei, os profetas, os salmos. Aquele que faz essa tarefa, esse trabalho, essa obra, pode achar Emmanuel. E Emmanuel pode te dar a vida. Agora vem uma parte muito interessante. Porque muitas pessoas falam, mas a lei já foi. Nós estamos no tempo da graça. Já era. Presta bem atenção na próxima passagem que eu vou te mostrar. Mateus, capítulo 5,
versículo 17 e 21. Não pensais que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passam, nem o mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Queridos, não é hoje que eu vou falar sobre julgamento, vou deixar já para um outro vídeo. Mas o que eu estou mostrando aqui para vocês? Que as nossas obras, têm que exceder da obra dos escribas e dos fariseus. Não pode ser igual. Não pode. Não pode ser morno, não pode ser frio, não pode ser morno. Entendeu? Não pode. Que ele vai te vomitar. E vomita dessa obra. Quando você come dessa obra, você fala, oxe, que obra suja, vou vomitar. Você não pode ser morno nessa obra e não pode ser frio nessa obra. Então os escribas fizeram uma obra muito gelada, muito frio. Ofereceram ao povo comida fria. E por isso que quando Emanuel come essa comida, ele vomita. Porque ele é o sumo sacerdote. Você está entendendo? Ele tem que consumir essa obra. Então, que obra que nós temos que fazer? Porque na boca dele tem fogo. E esse fogo aí, esse sacrifício será apresentado diante de Yahweh. Então, presta mais atenção. A nossa obra tem que ser melhor dos escribas e muito melhor do que os fariseus. Ou seja, nós sim vamos obedecer o que está escrito nos livros, sem acrescentar e sem diminuir. Nós honramos o nome de Yahweh e somente Yahweh, não tem outro nome, apenas esse nome. Nós honramos o nome de Emanuel porque foi o pai dele que falou, ele será chamado Emanuel. É o Deus conosco. Não vamos acrescentar e nem diminuir. E outra coisa, cuidado com os pregadores que ficam tirando, por exemplo, que o livro de João não é um livro verdadeiro. E pode falar até para você, só tem partes, e é um parte aqui, é um parte ali. Não. Toda essa palavra, toda a Bíblia, o Consolador, o Advogado, é perfeito. Perfeito. Só foi o escriba que mudou algumas coisas, que eu já falei, que são os nomes. E às vezes eles arrancam aqui, arrancam ali. Eles tentam confundir a sua cabeça. Mas cuidado, não é para você tirar nem um tio, nem uma vírgula desses livros. Igrejas hoje em dia estão com regulamento interno. Eles falam, segue o regulamento interno, aí sim você está dentro. Você está dentro de quê? Não dentro dessa palavra. Porque tem que estar dentro desta palavra. Dentro desses livros. Presta atenção. Santo são as escrituras a qual Yahweh deu para Moisés. Os judeus entendem o que eu estou falando. Tomara que você também está me entendendo. Agora eu quero só falar um pouquinho e rapidinho sobre o livro da vida. Porque o livro da vida, na verdade, você já conhece. Porém, se você obedece, eu não sei. O que é o livro da vida? João, capítulo 6, 63. E o Espírito quem dá vida, a carne nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. João 21, versículo 24 e 25. Este é o discípulo que testemunha a respeito desses acontecimentos e que os escreveu.
e sabemos que seu testemunho é conforme a verdade. Emmanuel realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveram. Preste bem atenção. Foi João que escreveu assim. E o seu testemunho é verdadeiro. Sai desses pregadores, fica falando que o livro de João não é um livro confiável. Mentira. Isso é mentira do diabo. É confiável sim. E ele mesmo aqui está dizendo que o seu testemunho é verdadeiro. Ele escreveu sobre Emmanuel. E o que ele escreveu? O livro da vida, junto com Mateus, junto com Marcos, junto com Lucas. Os 4 evangelhos, onde contém toda a palavra de Emmanuel. E ainda mais que toda a palavra de Emmanuel é vida. E é registrado nos livros. Chama livro da vida. Último versículo para fechar esse vídeo. João 5:24. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Queridos meninos e meninas, vou encerrar esse vídeo, mas com essa última palavra, não estou aqui para te condenar, não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te mostrar, biblicamente, se você está morto hoje, dentro dessas denominações, dentro dessas igrejas, e você está seguindo as raposas, tá certo? Você está seguindo o ladrão, saia enquanto que tem tempo. Ele quer passar você da morte para a vida. Você seguindo os livros e também o livro da vida. Observam, estuda, examinais, porque nelas tu acharás e tu vai achar e receber se crer e obedecer a vida eterna. De graça. Recebe esse presente. Recebe. Vai estudar ainda hoje a palavra de Deus.